ela pode ter qualidade de vida, né? Não quer dizer que ela não tenha qualidade de vida. Como a gente está falando de saúde mental, ali está me dizendo que fatores estressantes estão normais no nosso dia a dia. Então, no meu dia, eu vou ter coisas que vão me estressar, vão me incomodar, vão me irritar. Eu vou ter tristeza, eu vou ter luto, né? Eu não vou ser ileso disso ao decorrer da minha vida. Então, é interessante a gente pensar essa definição como que esses sentimentos fazem parte do nosso dia a dia, tá? Então, o estresse que a gente tem no nosso trabalho, no trânsito, né? A gente fala de São Paulo, uma cidade como São Paulo, o estresse no trânsito é normal. Porém, eu preciso voltar para o meu estado basal, né? Que é o meu estado de normalidade. Eu preciso continuar trabalhando, estudando, fazendo as minhas atividades, né? Indo para minha academia. Então, eu estou dizendo que aqui todo mundo vai para academia. Né? Então, acho que essa definição ela é muito bonita por isso, né? A pessoa ela tá me dizendo que coisas que vão nos estressar vão acontecer, mas não é isso que é um problema, né? E o que mais que envolve a nossa saúde mental, né? Então, o nosso bem-estar espiritual, né? É uma parte ali da nossa saúde mental. Eu, né, como foi dito, eu trabalhei 10 anos numa unidade de terapia intensiva, eu trabalhava com luto, trabalhava com morte. E essas pessoas, né, com cuidado paliativo, e a gente tinha que trabalhar também essa parte espiritual dessas pessoas. Por quê? Para trazer conforto para ela naquele momento de adoecimento. E muitas vezes até no momento de passagem dela. Então, a parte espiritual, ela também está ligada com a nossa saúde mental, tá? A saúde física, né, como já falei um pouquinho, também está ligado, o nosso mental, psicológico, emocional, os relacionamentos sociais, como a família, amigos, né, os nossos colegas de trabalho. Então, tudo isso contribui para a nossa saúde mental. Um outro ponto é saúde, enquanto, né, plano de saúde ou saúde pública, isso também está ali ligado com a nossa saúde mental. Educação, né? A educação é tudo na vida da gente, então a educação também está relacionada à nossa saúde mental. Habitação, e gente, é interessante quando a gente fala de habitação. Tem um autor, o Maslow, que ele fala sobre a pirâmide das necessidades humanas, né? Então a gente começa ali por alimentação, segurança, habitação, saneamento básico. Tudo isso vai estar relacionado com a nossa saúde mental. Por quê? Se eu tenho uma preocupação com a minha habitação, será que a minha saúde mental está ok? Né? Eu estou tendo uma angústia ali, tendo que pagar um aluguel, ou, né, ou morar numa situação, né, numa região de risco. Então, isso traz uma angústia. Então, tudo isso está relacionado com a nossa saúde mental. Né? E vivendo num país como o Brasil, um país tão grande, né, acho que é interessante a gente citar que isso também vai fazer parte da saúde mental de grande parte da população. Né? Eu vou trazer alguns números para vocês depois para falar como que está a saúde mental no Brasil, né? E as outras circunstâncias da vida, né? Se a gente tem um parente, alguém da nossa família doente ou passando por uma situação difícil, a gente também fica abalado com isso. Então, a nossa saúde mental, ela é tudo o que acontece na nossa vida está relacionado com a nossa saúde mental. Visão global sobre saúde mental, né, gente? Esses dados que eu estou trazendo para vocês é no estudo da OMS, um estudo de 2022, é um estudo muito recente. É um estudo que traz também essa visão pós-pandemia, traz essa visão pós-pandemia. Em 2019, 1 bilhão de pessoas conviviam com transtorno mental. É muita gente, né? Muita gente. 1 bilhão de pessoas. Esse número pode subir muito. Por quê? Saúde mental tem todo aquele estigma. Eu não vou procurar um médico porque eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, né? Isso é frescura, você não precisa de um médico. São essas coisas que a gente escuta muitas vezes quando se trata de saúde mental. Então, aqui a gente está falando de um estudo, onde a gente tem CID para essas pessoas, né? Teve diagnóstico. Então, por isso que eu digo, esse número ele pode subir muito mais. 14% dos adolescentes sofrem com algum distúrbio mental. Vocês sabiam disso? Os nossos jovens estão sofrendo com algum tipo de transtorno mental, seja ansiedade, depressão, ideação suicida, automutilação, né? Então, 14% daquela 1 bilhão de pessoas sofrem com algum distúrbio mental. Ansiedade e depressão teve um aumento de 25% na pandemia, né?
A pandemia autorizou-se as pessoas falarem sobre as suas angústias, sobre o medo da morte, sobre o medo de perder um parente. É, aqui eu sempre digo, né? Às vezes a gente falar que a gente tem uma doença como um câncer não é um problema, né? Agora, falar que eu tenho depressão, as pessoas olham diferente pra gente, né? E a gente tem que quebrar esse estigma. Depressão é uma doença, tem tratamento, tem CID, né? Existem profissionais que lidam com essa patologia. Por que que eu vou olhar diferente para uma doença ou outra? A pessoa está doente, ela precisa de ajuda, tá? E a pandemia trouxe isso, né? Então, no primeiro ano da pandemia, a gente viu um aumento muito grande da população mundial com ansiedade e depressão. Suicídio né, ele é a causa de morte de uma a cada 100 pessoas. Então, uma a cada 100 pessoas comete o suicídio no mundo. É muita gente que morre, que tira a própria vida, né? E, e aí essa ação está muito relacionada com a saúde mental, né? A gente precisa olhar para isso. E um outro dado que é importante de se olhar, 50% dos casos têm idade inferior a 50 anos. Então são pessoas produtivas, elas estão trabalhando, elas estão estudando, elas estão do nosso lado, gente. Elas estão aqui com a gente, né? A gente precisa ter esse olhar diferenciado, tá? Então a gente precisa pensar sobre isso. E são dados que incomodam, né? Quando a gente fala, a gente fica um pouco chocado com esses números, né? Porque a gente não espera que isso aconteça. E o suicídio é a maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Lembra que eu falei, né, dos adolescentes? Então, os jovens eles não estão morrendo por uma patologia, uma doença. Eles estão morrendo porque eles estão tirando a própria vida. É um outro ponto que é muito importante da gente pensar e observar, tá? Hoje a gente está finalizando setembro, né? Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Então, é muito importante falar sobre esses dados, né? E no Brasil, gente, ansiedade. Infelizmente, a gente é o país mais ansioso do planeta. Por isso, tem aquele númerozinho 1 ali do lado, né? O Brasil hoje é o país mais ansioso do planeta. 18,6 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. E aqui, mais uma vez, eu estou falando sobre pessoas que têm CID, têm diagnóstico, porque isso aqui é uma pesquisa, né? E aquelas pessoas que têm ansiedade e não procuraram um médico. Quem aqui se sente ansioso? Só levantar a mão, não precisa falar. Uhum, né? Aí algumas pessoas se sentem ansiosas. Alguém tem o CID? Passa por um médico para tratar isso? Legal. Só uma pessoa, né? Mas as pessoas têm os sintomas de ansiedade. Então a gente precisa olhar para isso, né? Ali a gente está falando de 18,6 milhões. Eu vou abrir no final, mas se quiser fazer uma pergunta, pode. Aqui a gente está falando muito de estatística, né? Eu não sei te dizer o que, que muda depois disso. A gente está pegando faixa etária mesmo. Então, acredito que depois tem uma questão de maturidade, né? Que chega de uma forma diferente. Hoje a gente vê a adolescência indo até um tempo maior. Os adolescentes eles têm uma visão diferente de mundo também, né? A maturação do cérebro ela leva um tempo para isso acontecer. Mas aqui a gente está falando de um dado que é bem estatístico. Então, dentro dessa faixa etária, tem essa mudança. Mas o que, né, o slide anterior ele fala, as pessoas menores, com menos de 50 anos, também cometem suicídio. Então, não está restrito só a essa população, né? Muitas pessoas aí podem, né, independente da idade, estão tirando a vida. Gente, depressão, né? Considerando na América Latina, o Brasil é o país com o maior número de pessoas com depressão. Quando a gente pega na América, nós somos o segundo maior país com depressão. O primeiro é os Estados Unidos. Então é um outro dado que incomoda, né? Pensar que a gente é o segundo maior país com depressão. O aumento, aí foi feito um estudo de 2011 para cá, e tem aumentado o número de pessoas que, né, de jovens de 15 a 29 anos, 6% ao ano, que tiram a própria vida. Voltando na questão do suicídio. Autolesão, a mesma coisa. 29%, né, de aumento todo ano.
E autolesão o que é? É se cortar. E muitas vezes aquela pessoa ela está querendo transferir uma dor emocional para o físico, né? Então por isso que tem essa autolesão. A gente precisa observar aquele adolescente que está dentro de casa, que está fazendo um calor e está sempre de blusa, né? As marcas no braço, na barriga, né? Principalmente ali na região do abdômen, porque são regiões onde realmente eles vão tentar fazer para poder esconder. Então é uma coisa que acontece. Medicação também teve um aumento no uso da medicação nesse período de pandemia, né? 13%. Aqui é uma informação do Conselho Federal de Farmácia que as medicações antidepressivas elas tiveram um aumento de procura também nesse período. É outro dado importante porque a gente viu que as pessoas buscaram recurso para se tratar, né? Foram ao médico, psicoterapia, a medicação. E a medicação as pessoas têm muito medo de usar, né? Ah, eu vou tomar um remédio, vou ficar dependente. Não, gente, o objetivo, se a gente toma direitinho, é que o médico vai fazer a prescrição, você vai tomar durante um período. A medicação isolada, ela também não tem o efeito que precisa ter, né? Então você precisa de psicoterapia, outras atividades de qualidade de vida, e depois é feito o desmame disso. Então, a ideia é que não é que a pessoa fique com o remédio para sempre, né? O remédio ele é um período, aquele período que a pessoa precisa. Então, é muito importante a gente também perder um pouquinho esse medo sobre as medicações, tá? Sintomas de ansiedade, eu vou falar aqui alguns, todo mundo vai se identificar. Por quê? Porque são sentimentos que todos nós temos, tá? Preocupação. Quem aqui hoje não tem algum tipo de preocupação? Todos nós. Mas na ansiedade, ela é excessiva. Elas né, não impede de fazer, realizar uma atividade, ela vai tirar meu sono. Então, essa preocupação, ela pode ser patológica. Sintomas físicos, como sudorese, taquicardia, né? Às vezes, diante de alguma situação, a pessoa tem esses sintomas aqui. Ah, Anderson, é, eu me sinto assim quando eu vou fazer uma apresentação, tenho que fazer uma entrega. Gente, ansiedade todos nós temos. Ela é benéfica para a gente, né? Mas se aquilo está me atrapalhando, aí eu preciso cuidar, ter um olhar diferenciado, tá? Mas sempre pensando, né? Esses sintomas a maioria das pessoas vão ter. Sentimento de apreensão, né? Desesperança. Quando junta tudo isso durante um determinado momento ali da vida, um período, aí o médico ou o psicólogo pode fazer um diagnóstico de ansiedade, tá? Eles isoladinhos, assim, não, né, não são um diagnóstico para ansiedade. E a gente tem que pensar, ninguém é para fazer autodiagnóstico, né, gente? A gente precisa procurar um profissional. A depressão é a mesma coisa, né, gente? Quem que aqui nunca passou por uma tristeza? Um luto, né? Todos nós. As perdas fazem parte da vida da gente. E o luto, ele não é só a morte, né? Eu posso perder um emprego, bater um carro, né? Perder alguém da família por meio da morte. Então, tudo isso pode ser considerado um luto. Mas por isso eu tenho depressão? Não. A própria definição de saúde mental já fala que não. Isso vai acontecer. Eu tive um período de luto, eu consegui, né, reorganizar e estou seguindo a minha vida. E quais são os sintomas da depressão? A irritabilidade, a própria ansiedade se torna um sintoma para a depressão, uma angústia, um sentimento de tristeza persistente, né? Aquele que eu não quero comer, eu não quero tomar banho, eu não quero ir para academia, eu não quero trabalhar, eu estou muito desanimado, né? Então esse sentimento aí é um sintoma de depressão. Sentimentos de medo, insegurança e também a desesperança, tá? É importante dizer, gente, todo mundo vai passar por esses sentimentos, né, esses sintomas, porque isso é humano, é nosso, né? Mas se isso estiver me atrapalhando, ou atrapalhando o meu colega, ou alguém da minha família, a gente precisa dar orientação para essa pessoa e procurar ajuda, tá? Agora vem a parte mais legal. Como que eu posso cuidar da saúde mental por meio de qualidade de vida? Essa semana é a semana que fala sobre isso, né? A gente fala sobre prevenção. São coisas simples que eu vou trazer aqui para vocês, porque às vezes é um fino ajuste que a gente faz no nosso dia a dia, mas vai contribuir, né, para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental, tá? E como que eu posso fazer isso, né? Essa é a pergunta aí chave. Pode passar. Gente, alimentação saudável. Então, todo mundo está convidado a passar com a nutricionista quando acabar aqui. A gente tem a mesa lá, né, para falar sobre alimentação saudável, o que que pode, o que que não pode, o que que é bom, o que que não é bom.
E alimentação saudável, quando a gente fala isso, parece que é chover no molhado, né? Nossa, mas de novo, falar sobre alimentação saudável? Sim, gente, porque a gente esquece. Se deixar, a gente vai pedir as coisas no iFood, a gente vai desembalar mais do que descascar, né? Então a gente precisa falar sobre isso. E a alimentação equilibrada, ela é indicada para qualquer contexto de saúde, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. No ano passado, eu dei uma palestra com uma nutricionista e ela comentou um pouquinho sobre isso, que o nosso intestino funciona como o nosso segundo cérebro. Por quê? Ele secreta hormônios, neurotransmissores, e isso contribui com o nosso humor. Então, aquilo que a gente come tem ligação direta com o nosso humor, né? Então, é uma palestra sobre saúde mental, mas a nossa alimentação está completamente ligada com o nosso humor. Alimentação saudável melhora a nossa cognição, né, que é o nosso aprendizado, a nossa memória, o nosso humor, o nosso sono, né? Contribui para a nossa saúde física também, claro, porque né, o nosso sistema imunológico. Então, uma alimentação saudável, ela é muito importante para todas as idades, para todo mundo que quer ter qualidade de vida. A gente precisa sempre falar sobre esse tema, tá? Qualidade do sono. Quem aqui dorme 8 horas por dia? Levanta a mão quem dorme 8 horas. Ah, ninguém. É difícil, né, gente? 8 horas é o recomendado, né? Que seria o mais ideal. Quem dorme 7? Já tem algumas pessoas. 6 horas, mais pessoas, né? 6 horas de sono ganhou aí. E quem dorme 9? Tô querendo demais, né? Gente, o que que é importante a gente pensar nessa questão do sono? O sono ele é muito importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde é, mental também, né? Mas a gente vive, é tudo muito corrido, né? Vão ter pessoas que vão conseguir dormir às 8 horas, maravilhoso. Vão ter pessoas que também, com 6 horas de sono, vão conseguir ter uma noite reparadora, né? E o sono é interessante, né, gente? A gente, para dormir, não dá para dormir picado. Então, eu não posso dormir 2 horas, acordar, fazer alguma coisa, depois voltar a dormir mais 2 horas, né? O ideal é que a gente tenha horas seguidas de sono para ser reparador, para realmente contribuir com o nosso corpo, são horas seguidas de sono, né? O sono contribui para a nossa cognição, é quando a gente dorme que as memórias são consolidadas, contribui para o nosso humor. Quem é que às vezes acorda, né, cedo demais porque dormiu pouco e fica ranzinza o dia todo, né? A gente já passa por isso mesmo, é do ser humano. Então, dormir faz bem para o nosso humor, regenera tecidos, melhora também a nossa imunidade. Então, dormir não é só para o nosso humor, também é para o nosso corpo, tá? Já, eu não sei, né? Todo mundo falou que dormir por volta de 6 horas. Vão ter pessoas que às vezes não conseguem dormir porque tem dificuldade mesmo de pegar no sono. A gente precisa trabalhar a higiene do sono. E o que que é? Reduzir um pouquinho a luz na hora de dormir, ter rotina para dormir, utilizar a cama para ir na hora de dormir, né? Isso tudo contribui com o nosso sono, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, ele estuda à noite e falou assim: mas o que que eu posso fazer? Porque depois, os dias que eu tenho aula, eu fico muito eufórico, né? Porque são aqueles dias que ele ficou na frente do computador, assistindo aula, tudo. E aí eu não consigo dormir. Mesmo que eu tenha aquela rotina, aquela necessidade, o desejo de dormir, mas eu estou ali excitado e não consigo dormir. Então, tem outras técnicas, né? A gente focar na nossa respiração, focar em sentir o nosso corpo na cama, né? Às vezes a gente vai deitar e tá ali um pouquinho ansioso com alguma coisa do nosso dia a dia, com um pensamento que às vezes não sai da cabeça da gente. Gente, tenta focar no corpo, sentir o corpo deitado. Eu tenho certeza que aqui vocês estão sentados, né? Mas ninguém sente o corpo sentado. Quando a gente volta a nossa atenção para o nosso corpo, aí vocês vão sentir que vocês estão sentados. Porque a gente faz tudo no automático, né? E na hora de dormir é a mesma coisa, né? Tentar focar na respiração, focar no corpo deitado, isso vai ajudar a pegar no sono de uma forma mais fácil, tá? É, não comer e beber ali tão próximo de dormir, porque as nutricionistas elas falam também sobre isso, essa questão. Já tem alguns estudos que falam sobre isso, que às vezes pode dificultar ali a noite de sono, então não é muito legal. Mas quem puder, né, se organizar numa rotina de comer, fazer uma grande refeição antes para depois dormir, ok. E a prática de exercício físico, né, gente? Exercício físico é super importante.
melhora o nosso sono. Mas já tem alguns estudos dizendo que tão próximo da hora de dormir pode atrapalhar um pouquinho. Por quê? Quando a gente faz os exercícios físicos, a gente também fica com o nosso corpo um pouquinho mais excitado. Então, a gente, né, isso pode prejudicar na hora de dormir, tá? Já que a gente está falando de exercício físico, né, falar sobre atividade física, que é uma coisa que é super importante. Gente, atividade física não é só para a gente ficar com o corpo legal, bonito, não, né? Atividade física também é para contribuir com a nossa saúde mental. Quando trabalhava em hospital, trabalhava numa unidade de idosos frágeis, né? ICTI, eu passei por várias equipes dentro do hospital. E a gente recebia alguns idosos que a gente classificava como um idoso frágil. Por quê? Essa pessoa, ela, né, durante a vida dela, talvez ela não pôde fazer uma prática de exercício, e quando ela internava por algum motivo, ela saía do CTI com algum dispositivo, uma traqueostomia, uma sonda. E aquele idoso que alimentou direitinho, dormiu bem, teve a prática de exercício físico, muitas vezes ele conseguia se recuperar mais rápido, né? Então eu falo que a atividade física é aquele cofrinho que eu vou colocando todo dia ali, a hora que eu vou na academia, eu vou depositando ali o quê? O meu futuro, né? Por quê? Porque eu quero ser um idoso robusto. E essas nomenclaturas que eu utilizo, né, estão na literatura. Existe um teste que classifica o idoso frágil e o idoso robusto. E pensando a longo prazo, né, gente, a gente quer ser o quê? Um idoso robusto. Por quê? É aquela pessoa que consegue administrar o próprio dinheiro, fazer a própria comida, né? Toma o seu banho sozinho. E o idoso frágil é aquele idoso que tem as suas limitações. Às vezes, para sair na rua, precisa estar com alguém, não consegue administrar o seu dinheiro, né? Mas isso é para a gente ir pensando, né? Como que a gente quer no nosso futuro. Às vezes, hoje é chato ir para academia, mas é necessário, né? Isso a gente está ali abastecendo esse cofrinho, esse porquinho aí para o futuro. A saúde mental, né? Quando a gente faz a prática de exercício físico, o nosso organismo libera serotonina, endorfina, então é uma outra questão que contribui com a nossa saúde mental. O fato de a gente ir para um ambiente, ou uma academia, ou fazer uma caminhada, eu estou socializando, então isso já vai contribuir para a minha saúde mental. Ah, Anderson, mas eu ando 30 minutos para pegar o trem de manhã para ir trabalhar. Aí não vale, né, gente? Com mochila nas costas, bolsa, um sapato desconfortável, né? Isso não é caminhada. Caminhada é quando a gente dedica esses 30 minutos com um tênis legal, né, para fazer a caminhada, um lugar tranquilo, onde eu não preciso me preocupar com o horário, né? Essa, assim, é a caminhada que vai trazer benefício, tá? A gente precisa pensar nisso também, tirar aquele tempo pra gente. É, Eu falei um pouquinho sobre a interação social. O exercício físico reduz a ansiedade, promove também esse bem-estar físico e emocional. Então, gente, vamos pensar. Vocês não vão esquecer quando falar o idoso robusto, né? A gente quer ser o quê? Um idoso robusto, tá? Gente, as relações sociais. É muito importante a gente manter as nossas relações sociais, né? O nosso dia a dia. E então a gente precisa de algumas regrinhas ali no nosso dia a dia, né? Eu coloquei uma delas ali que é aprender a falar não. Alguém aqui tem dificuldade para falar não? Gente, tenho certeza que algumas pessoas não levantaram a mão, mas também tem essa dificuldade, né? E aí vão recebendo demandas. É no trabalho, é em casa, é na faculdade, né? E elas não conseguem falar não. Vão ficando cheias de coisas, né? E será que isso é saudável? Não, né? Isso causa angústia, causa ansiedade, causa um monte de coisa nessa pessoa, né? Então a gente precisa falar não. Falar não é um comportamento assertivo também. Colocar limite, né? O limite, a gente coloca limite numa criança, por que que a gente também não vai colocar limite no adulto, né? O limite não é só quando a gente é criança, né? Todos nós temos limites, né? A gente precisa respeitar o outro, o momento do outro, e isso está tudo relacionado com as relações sociais, né? Porque assim a gente vai conseguir conviver melhor, criar um ambiente mais seguro. Porque se eu falo não para alguém, eu autorizo aquela pessoa também a falar não para mim. Mas aí o não é uma grosseria, né, gente? A gente está falando de um não, tipo assim, ó, não consigo te atender isso nesse prazo, eu não consigo te atender isso neste tempo, né? É, também tem a forma de falar não, né?
Na psicologia, a gente classifica o comportamento, né? Então, eu tenho o comportamento agressivo, que não quer dizer violência, tá? Mas é uma pessoa mais agressiva. O comportamento passivo e o assertivo, né? E cada um tem a sua função, gente. Um vendedor, por exemplo, ele precisa ser alguém mais agressivo, porque ele vai vender. Então ele tem que chegar naquela pessoa, ele precisa conversar com aquela pessoa, né? E eu não estou falando sobre violência, eu estou falando sobre um comportamento mais agressivo. Um psicólogo tem que ser mais passivo. Por quê? Porque muitas vezes ele vai escutar mais, ele vai interagir com aquela pessoa de uma forma diferente, né? Então ele tem que ouvir mais, ele vai trabalhar a empatia de uma forma diferente, né? E o assertivo é aquele que a gente mais vai usar no nosso dia a dia. Por quê? É realmente ao falar não, é respeitar os limites, né? Sem ofender ou magoar o outro e sem sair também ofendido e magoado de uma situação, né? Eu trouxe essa frase, eu vou ler para vocês, porque as relações saudáveis, elas apresentam diálogo, compreensão, acolhimento e valorização, né? Ambas as partes do relacionamento têm liberdade de escolha, tá? Então essa frase eu acho que ela consegue traduzir as relações sociais de uma forma assertiva e positiva, tá? Gente, as redes sociais, quem é que usa o WhatsApp, Instagram, Facebook? Todo mundo, né? Quanto tempo? Não? Oh, alguém falou não. Que legal. Muito bom. Quanto tempo a gente gasta nessas redes sociais? Todo telefone tem ali um contador de tempo quando a gente abre o aplicativo. Vocês já pararam para olhar? Né? E aqui eu faço um. é, Lembra quando a gente fala que tem os 14% dos adolescentes com algum tipo de transtorno mental? Será que eu passo mais tempo com o meu filho, com o meu sobrinho, né? Com o meu afilhado? Ou eu passo mais tempo nas redes sociais? Então, é só para a gente pensar. Que peso que tem essas redes sociais na nossa vida, nas nossas relações, né? Gente, consolidar a rede social não é um problema, desde que a gente saiba usar, né? Aquilo é um recorte do que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Então, muitas vezes aquilo que ele postou naquela rede social é o momento que viveu, é o momento de um jantar, de uma viagem, né? Mas não traduz a vida da pessoa de uma forma completa, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, né? E o tempo que eu gasto com isso também, a gente tem aí uma vida tão corrida numa cidade como São Paulo ou qualquer outra cidade, porque é corrido para todo mundo hoje. E qual que é o tempo que eu tiro para estar com o meu filho, com a minha filha, com a minha família, né? Às vezes esse tempo que eu estou em casa, eu estou ali mexendo no Instagram. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Eu faço como uma reflexão. Não é um problema ter, eu também tenho, mas o problema é como fazer a gestão disso, né? Manter uma rede de apoio, né, gente? Às vezes a gente fica muito mais no social, desculpa, no virtual, e a gente não tem tanto a realidade, né? E vou compartilhar uma coisa com vocês hoje que eu acho que é interessante a gente pensar nessa rede de apoio, né? Eu moro num prédio no centro aqui de São Paulo, um prédio antigo, ele tem quase 70 anos, então lá tem jovens, adultos, tem idosos, né? E a gente se conhece, né? Porque a gente pega o elevador e vai conhecendo as pessoas. E eu tô cuidando da gata da minha vizinha. Isso é uma rede de apoio. Ela foi viajar e ela falou: Ah, você pode cuidar da minha gatinha? Posso. Então, é contar com as pessoas, né? Mas será que se eu só ficasse na minha rede social, eu teria conhecido essa pessoa? Talvez não, né? Um outro exemplo que eu trago é um porteiro, por exemplo. Às vezes a gente está saindo com o telefone na mão, vendo o Instagram, respondendo o WhatsApp, mas eu não cumprimentei o porteiro, né? E às vezes para ele é importante esse bom dia, né? E eu estou dizendo isso porque já teve uma pessoa que me falou: Nossa, o meu dia só começava após o bom dia da fulana de tal. Por quê? Porque ela passava aqui e me dava bom dia com um sorriso, me tratava bem. Então, um bom dia faz a diferença na vida das pessoas. E, gente, é só um bom dia, né? É só um bom dia, né? E a gente muda o dia daquela pessoa a partir de desejar para ela um bom dia. Mas às vezes eu só tô ali no meu WhatsApp, né? Nem olhei a pessoa que está na minha frente. Então, é mais para a gente pensar sobre isso também. E as redes sociais, né? Ela intensifica o isolamento social,
tem um impacto na saúde emocional. Existem já estudos, a gente tem estudos não a longo prazo, mas existem alguns estudos que falam sobre essa questão da saúde emocional, como o aumento da ansiedade, depressão por conta das redes sociais. Até falei já do aumento da ansiedade. Então, é só para a gente pensar como que a gente usa essas redes sociais, tá? Tempo para meditar. E aqui eu achei legal que vocês fizeram Kokedama, né? Foi uma oficina de Kokedama? Melhor assim. Bacana. E por que que eu falei da Kokedama, né, gente? Porque o tempo para meditar é muito isso. É a gente tirar, dedicar a fazer alguma coisa que a gente gosta, que nos dá prazer, né? Eu peguei a Kokedama porque eu fiz, mostrei até para minha parceira ali, eu fiz uma Kokedama um pouco tempo atrás, eu adoro mexer com planta, eu tenho algumas suculentas, eu falo que é uma coleção porque são várias, né? E depois de um dia, às vezes, estressante de trabalho, o que que eu faço? Eu vou cuidar das minhas plantas. Então, eu sento, eu tiro as folhas, eu troco de vaso, vou mexendo. Aí, na hora que eu vejo, já passou uns 40 minutos, meu nível de estresse já reduziu, eu já estou mais tranquilo, eu já consigo fazer as outras coisas que eu preciso fazer. Eu vou malhar, eu vou fazer minha janta, eu vou assistir alguma coisa, né? Então, aqui eu sempre digo sobre isso, procurar uma atividade prazerosa para fazer. Não o Instagram, tá, gente? Instagram, deixa ele um pouquinho de lado nesse momento. Às vezes pega um jogo de tabuleiro, vai brincar, né, com o filho. Mas o tempo para meditar, tem esse lado dessa questão prazerosa, mas teve um estudo de uma faculdade no Sul que eles fizeram, né, ali num semestre, pegaram alguns alunos e fizeram meditação guiada com essas pessoas durante esse período. E no final do semestre, eles tiveram um desempenho melhor. Então, a meditação, para quem gosta, ele é muito importante, é uma saída muito legal, porque reduz a ansiedade, reduz o estresse, né? Faz a gente ter uma consciência do nosso corpo, porque a meditação ela está muito relacionada à nossa respiração, né? Então, traz essa consciência corporal. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês, né? No momento de muito estresse, para a gente cuidar da nossa saúde mental, a meditação pode ajudar, pode contribuir também, né, com essa situação. Tirou a atenção. Não, sem problema. E a meditação também melhora a cognição, a memória, o humor, o nosso sono, né? Então, para quem gosta de meditar, fica uma dica. Mas para quem acha que a meditação não é o mais bacana, procure uma atividade prazerosa. No meu caso, eu mexo com as plantas. Samambaia, tem um monte de coisa lá em casa, né? E uma questão que é muito importante, né, gente? Não tenha medo de pedir ajuda. Né? A gente fala tanto sobre saúde mental, vamos cuidar da nossa saúde mental, vamos falar sobre esse tema, mas a gente precisa desmistificar isso, né? Tirar aquele estigma ruim sobre saúde mental. Não, e se a gente tem alguma questão, a gente não pode ter medo de pedir ajuda, né? Pedir ajuda é uma demonstração de força, de coragem, não de fraqueza. Isso já ficou fora de moda falar que saúde mental é fraqueza, né, gente? Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura. Abre a porta para encontrar uma solução válida. Tá? Então é só para a gente refletir, pensar sobre isso. Acho que é muito importante a gente não ter medo de pedir ajuda. Aí eu vou compartilhar com vocês um dado também, por exemplo. Hoje, no programa que eu faço a gestão, nós temos quase 75% das pessoas que utilizam o programa são titulares do plano de saúde. E os outros 25% são dependentes. Se a gente tem alguém em casa passando por uma situação complexa, difícil, a gente pode orientar essa pessoa também a buscar ajuda, né? Então é um dado mais estatístico, mas eu acho que é importante compartilhar com vocês, porque às vezes a pessoa está lá e ela nem sabe que ela pode fazer uso, né, do programa, que ela pode buscar essa ajuda, e isso não é só para quem está em casa, né, gente? O nosso colega de trabalho também. Lembra que eu falei daquelas pessoas que tinham a vida, né? Elas estão do nosso lado. A gente precisa olhar para essas pessoas de uma forma diferente. E falando um pouquinho do programa de saúde emocional, né? O que é esse programa, né? A gente, quando pensou, idealizou o programa, ele está pautado em atendimento psicológico e psiquiátrico, pensando realmente na saúde mental. O programa ele começa com atendimento psicológico, então se você busca a plataforma, sempre você vai conversar com um psicólogo.
Caso você e o psicólogo, né, acreditem que o psiquiatra possa trazer benefício, a medicação, essa questão toda, aí é agendado uma interconsulta com o médico psiquiatra, tá? Tudo dentro da mesma plataforma. Outro dado que é importante a gente pensar, de todos os meus pacientes hoje, só 6% utilizam o psiquiatra. Então, falar sobre os nossos problemas, conversar com o psicólogo de uma forma diferente do que com um amigo, né, gente? Mas ter esse atendimento, esse acolhimento psicológico, já consegue resolver muitas situações, né? E aqui, o programa ele é pautado em psicologia online, então tanto a consulta com o médico, o psiquiatra e o psicólogo são online. A gente tem alguns protocolos já pré-estabelecidos. Como o Brasil é um país mais ansioso do planeta e o segundo com depressão, então a gente tem esses protocolos desenhadinhos e alguns outros, né? Mas para a gente poder realmente trazer um atendimento de qualidade, a gente pensou que teria que desenhar esse protocolo antes. Discussão de caso grave. O programa ele é online, né? E o meu conselho ele diz o seguinte, que casos que são graves, eu preciso atender no presencial. Então a gente discute esses casos para fazer esse encaminhamento. Ah, Anderson, você não tem nenhum caso de ideação suicida no programa? Tenho, bastante. Tá? Mas são casos estáveis, casos onde o paciente adere ao tratamento, né? Aquele paciente que não tem aderência ou um caso que está muito latente, a gente encaminha para o presencial, até para preservar a vida dessa pessoa, que é o mais importante nesse momento, tá? O gerenciamento das internações psiquiátricas. Então, se eu tenho um paciente do programa que ele tem uma internação, a gente acompanha essa internação dele, até para a gente recebê-lo de volta no programa no final. Um outro benefício, o programa é sem pedido médico. Quando a gente vai fazer um atendimento psicológico numa clínica de rua, a gente precisa do pedido médico. O programa ele isenta o pedido médico e também é isento de coparticipação, né? Às vezes eu já ouvi muito relato disso. Ah, eu não vou no médico porque chega no final do mês, desconta uma parte ali do meu salário, né? Então, às vezes para muitas pessoas vão fazer diferença. Então, o programa também ele é isento de coparticipação. A gente tem a forma de entrar, que é aquela primeira carinha do nosso aplicativo, tem uma abinha chamada Programas de Saúde e depois Saúde Emocional. Clicando ali, né, o paciente, o segurado, ele já é direcionado para uma agenda e ele vai marcar esse atendimento com o psicólogo. Só falando um pouquinho, a Seguros, né, nós temos o Programa de Saúde Emocional, o Programa de Crônicos, o Nascer Seguro, o Programa de Ortopedia, o Antitabagismo e o Programa de Autismo. Então aqui eu só trouxe os nomes dos nossos programas para vocês saberem que está todo mundo lá dentro do aplicativo e todo mundo tem acesso, né? Pode acessar e utilizar os programas, tá? Gente, todas as pessoas estão enfrentando suas batalhas diárias, porém, não sabemos nada a respeito. Sejamos gentis sempre. E agora eu abro para perguntas, dúvidas, quem quiser compartilhar. Eles ficaram muito quietinhos, gente. Ninguém tem dúvida. Tá? Tá, obrigada, viu? Então, em primeiro lugar, obrigada pela palestra, muito proveitosa aqui para nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui na esteira do que foi colocado pelo colega sobre suicídio. Eu convivi em duas situações com questões de suicídio. Uma vez foi na universidade, uma colega, e depois foi aqui no tribunal há muitos anos, né? Também um colega não muito próximo que acabou praticando suicídio. Bom, a época, isso faz mais ou menos, faz mais de 15 anos, eram pessoas assim na faixa dos 20 anos, né? E agora o colega aqui colocou, também foi colocado aqui na estatística, que tem uma grande parte entre 14 e 29 anos. Só que também, aí assim, eu vou fazer esse comentário, eu gostaria que também o doutor comentasse. A gente percebe, quem trabalha nessa esteira, eu trabalho também com terapia, vem crescendo também o número de idosos que estão praticando suicídio.
E então eu gostaria de saber o seguinte: a partir de quando começou essa estatística de suicídios entre mais jovens? Por quê? Porque assim, essa época que eu relatei eram pessoas na faixa de 20 anos, não se ouvia falar tanto sobre suicídios entre adolescentes. Aí eu gostaria de saber a partir de que fase e se tem uma causa para isso e também uma causa assim que vocês têm estudo sobre o suicídio entre pessoas mais idosas também. Obrigada. Como que é seu nome? Damares. Tá. Damares, eu acho que é assim, é muito subjetivo, né? Esse estudo que a gente estava vendo, ele é a partir de 2011. Então, por exemplo, o suicídio, ele é uma notificação compulsória, né? Então, ele tem que ser notificado. Mas ele realmente ele não é algo que é muito divulgado. Nas informações, a gente não escuta falar sobre isso, né? O que é um problema, né, gente? Porque a gente não falar sobre situações que nos incomodam, que nos machucam, não quer dizer que ela não exista, né? E, por exemplo, você trouxe a questão do idoso, né? O idoso tem um estigma na sociedade. Ele deixa de produzir, entre aspas, né? Ele deixa de produzir, ele se sente inútil, porque muitas vezes a gente não tem o preparo para esse momento da nossa vida, de aposentar, né? É um momento que já tem ali a pessoa já vai ficando um pouquinho debilitada da sua saúde, tem que fazer todo um trabalho com isso. E são as faixas etárias, né? Alguns estudos que eu li, até para agora no Setembro Amarelo, falando sobre essa questão do suicídio, são os jovens e os idosos que mais cometem suicídio. A gente tem um número grande. Mas não existe, por exemplo, eu não encontrei nada na literatura que trouxesse uma questão específica, né? Mas o jovem, até que ele tem aquele ímpeto das coisas, né? Ele não tem muito pela maturação do cérebro mesmo, ele acha que ele pode tudo, que nada vai acontecer, né? Mas os idosos, a parte mais social, né, do isolamento, de ver as outras pessoas morrendo, né? E né, o que eu acredito? Essa questão não trabalhada ao longo da vida, né? A gente precisa trabalhar o luto. Vou fazer uma correlação, por exemplo. Uma criança. Eu sempre trabalhei em UTI adulto. Ah, posso levar uma criança em UTI adulto? O que passa na cabeça da gente? Não, né? Gente, era uma mãe que estava dentro de um CTI adulto. Por que eu não vou levar essa criança lá dentro para ela ver a mãe dela? É humanizar. E é contar para aquela criança que aquilo está acontecendo, da forma que ela vai compreender, que ela vai entender. Então, essa criança ela vai ter uma visão diferente da morte, por exemplo. Por quê? Porque ela teve contato. Agora, quando a gente tira isso, né, dessa criança, como que ela vai ver isso, a gente não sabe. Quando chega, pode ser uma frustração muito grande. Então, a gente falar sobre esses assuntos, até com uma criança, é permitido. E o idoso, a gente precisa trabalhar com esses idosos. A questão da aposentadoria, por exemplo, porque eu vou deixar de trabalhar. Aí quem que eu vou ser? Porque durante a vida a gente é treinado para quê, gente? Para trabalhar, para a gente ser alguém, para a gente estar num cargo, a gente desempenhar atividades, né? Mas e para a gente deixar de fazer isso? Alguém contou pra gente como que vai ser? Não, né? Aí a gente se depara às vezes com uma realidade que não é legal. Porque qual que é a minha rotina depois? Ver televisão e fazer exame médico. Mas tem N outras coisas para fazer, né? Então a gente cuidar da nossa saúde mental ao longo da nossa vida, da nossa saúde física, é muito importante também, porque lembra do idoso frágil? Ele é um idoso que pode estar dentro dessa estatística, né? Por quê? Ele não consegue tomar um banho sozinho, não faz a gestão do seu próprio dinheiro, não faz a sua comida, depende de alguém ali muitas vezes para fazer a gestão da vida dele. Ele ficou deprimido. Agora, aquele idoso que ao longo da vida foi trabalhando, chegou na idade, né? É um idoso, mas consegue tem a vida plena, ele talvez não pense, né, em tirar a própria vida. E eu digo talvez por quê? Porque isso pode passar na cabeça de todo mundo. Ninguém tá ileso, né? A gente não sabe o que o outro tá pensando. Então, isso. Falando um pouquinho do Setembro Amarelo, por exemplo, quando surgiu esse movimento, foi um rapaz de 17 anos que ninguém imaginava que ele fosse tirar a própria vida, né? Ele tinha acabado de reformar um carro. O Setembro Amarelo é por conta da cor que ele pintou esse carro. E a indignação, né, a forma de manifestar foi tão grande
que as pessoas levaram um lacinho amarelo para o velório dele, tudo, e aí que mas, né, se cria o Setembro Amarelo, ele morreu no dia 10 de setembro, mas ninguém esperava que ele fosse tirar a própria vida. Então, quando eu falo isso, incomoda, porque pode ser alguém que está do nosso lado, pode ser eu pensando. Então, esse idoso robusto, ele pode pensar também, né? Mas acho que quem vai ter a maior probabilidade de pensar é o idoso frágil. Alô, olá, boa tarde. Em relação às redes sociais, eu lembrei agora de um dado interessante. Eu li, não vou lembrar em qual jornal, não é brasileiro. Uma universidade norte-americana conduziu uma pesquisa com membros da geração Z, né, que é uma das últimas gerações, se eu não me engano, que está entrando no mundo nessa transição entre um mundo hiperconectado e até, sei lá, na década de 90 a internet ainda estava surgindo. E é uma geração que entra no mundo já completamente imersa nisso das redes sociais e conduziram uma pesquisa sobre quantos usam, praticamente 100%, mas um dado que eu achei interessante é que perguntaram: você gostaria que as redes sociais existissem? E eu não vou lembrar agora do percentual, mas eu esperava ver um resultado assim de muitos gostarem da existência das redes sociais, mas mais de 50% responderam que não, que prefeririam um mundo sem essa mídia. Eu acho interessante isso porque num primeiro momento, me pareceria que essa geração estaria totalmente alienada, sem ter essa análise crítica de como afeta a saúde mental, mas eles estão bem conscientes em relação a isso e um pouco perdidos de como navegar esse mundo sem ter um impacto tão grande no autodesenvolvimento deles. Era isso. É muito interessante, né? Eu fiquei até curioso agora para saber qual que é esse percentual, né? As redes sociais, os estudos que eu li, são estudos recentes, né? Porque se a gente pegar para pensar, a gente não tem estudos a longo prazo, né? A gente não sabe o que isso vai se tornar a sociedade daqui a um período. A inteligência artificial que está chegando agora, né? A gente não sabe como que vai ser isso. Então, são questionamentos, e é muito legal a gente pensar que essa geração tem esse pensamento crítico, né? Que muitos não têm, né? Muitos só utilizam, consomem aquele produto que está sendo imposto ali, mas não tem essa crítica, né? Por isso que eu fiz aquele convite para vocês. Pega no telefone, vê quantas horas no dia você fica ali nas suas redes sociais, né? Todo celular faz isso. A gente precisa ter essa crítica. Algumas pessoas vão perceber que, não fico tanto tempo. Outras pessoas vão assustar. Falar assim, nossa, eu posso usar esse tempo com outras coisas, né? Então, é mais para a gente pensar, fazer essa reflexão mesmo. Mais pergunta, gente? Obrigada. Eu queria te agradecer, foi uma excelente palestra, lembrando que a saúde mental é uma das principais, é a principal causa de absenteísmo aqui no tribunal e acho que no mundo, né? Então, a gente acha muito importante falar sobre isso no ambiente de trabalho e a gente só tem a te agradecer. Gente, imagina, sou eu que agradeço vocês por me ouvir aqui um pouquinho, eu poder compartilhar um pouquinho do que eu conheço com vocês. É sempre muito rico, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque também me motiva, me faz pesquisar, me faz ler, me faz adquirir mais conhecimento para poder compartilhar. Então, sou eu que agradeço vocês, tá bom?